É uma das personalidades mais emblemáticas do norte do país, um rosto que sempre defendeu a regionalização. Foi presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte e ministro nos governos do PSD de Cavaco Silva e de Durão Barroso. Luís Valente de Oliveira foi distinguido há dias enquanto professor catedrático da Faculdade de Engenharia com medalha de Mérito Científico 2023. É convidado hoje deste jornal. Bem-vindo ao Porto Canal. Muito obrigado. Valente Oliveira, Portugal é hoje um país mais ou menos centralista do que no início do século, quando esteve a última vez no governo? Bem, nós mantemos a tradição de centralismo há muitos anos. Tenho a impressão que as tentativas de descentralização são difíceis de concretizar. Se hoje é mais centralizado do que há 30 anos, eu não sei dizer, porque não há uma métrica para avaliar isso. Continuamos muito centralizados. E eu suponho que enquanto não descentralizarmos, será difícil acelerar um processo de desenvolvimento, porque o desenvolvimento precisa de decisões ajustadas, muito ajustadas aos problemas, rápidas, coordenadas. A coordenação é muito importante, porque senão pode haver atrasos que ninguém quer, mas que ocorrem por falta de estruturas de coordenação. A coordenação, o acompanhamento, o estar em cima do problema e o estar sempre a ver como é que se fazem as soluções, como é que se concretizam as soluções, é muito importante. Mas Portugal tem mais dificuldade em coordenar técnica ou politicamente? As duas coisas. As duas coisas, porque politicamente, seguramente, as pessoas que têm o poder e têm muita dificuldade em ceder o poder. Tecnicamente, porque não estão habituadas. E, portanto, o descentralizar tecnicamente significa que há competências generalizadas em todos os setores. E, portanto, as soluções aparecem com responsabilização de cada um dos atores. E por isso eu insisti tanto na coordenação. A coordenação é juntar todos os atores de tal maneira que não haja uma falta de um setor. Se está a tratar de um programa agrícola, de um projeto agrícola, não esquecer a parte da irrigação, dos recursos hídricos, não esquecer a parte do ambiente, não esquecer uma parte que é sempre muito importante, que é a formação profissional, não esquecer a parte da investigação, porque em determinada ocasião há necessidade de saber mais sobre um setor qualquer. Se não se tem os conhecimentos atualizados ali à mão, ou alguém que saiba e que possa dar a sua contribuição, as coisas são mais difíceis. De maneira que é por isso que eu insisto tanto na necessidade da coordenação. Mas fez bem em sublinhar a parte da investigação, porque a parte da investigação está sempre presente e nós temos necessidade de inovar em tudo. Novamente, se nós dermos o exemplo de um programa agrícola, eu tive há cerca de 40 anos a responsabilidade de levar a cabo um programa agrícola que deu sucesso, que foi sobre Trás-os-Montes e Alto Douro, e houve muita coisa que foi preciso investigar. Houve muita coisa que foi preciso ver se era de um modo ou de outro. E nós, em primeiro lugar, tivemos técnicos competentes. Mas também, nessa ocasião, aproveitámos para os jovens que estavam a lançar-se na carreira de investigação para fazer as suas teses, investigaram coisas novas. E isso deu resultado. De maneira que essa é uma parte importante. E passado todo este tempo, estas décadas, conseguimos evoluir ao sabor dessa dificuldade de descentralizar, ainda que tenhamos feito um percurso muito recente, ainda estamos, aliás, nessa transformação da descentralização em diferentes setores e que inclui também as coordenações de Comissão e Desenvolvimento Regional. É verdade, mas é evidente que estamos melhores do que há 40 anos, evoluímos muito, temos uma indústria mais moderna, temos exportações consolidadas, temos uma classe uma classe empresarial que sabe exportar, que sabe onde abordar os seus clientes, e isso aí é incomparável com há 30 ou 40 anos atrás, mas de qualquer das formas é preciso mobilizar todos os talentos que existem nas regiões.
E os talentos precisam de ter capacidade de expressão, mas também precisam de ser reunidos. E precisam de proximidade, talvez, para se perceber onde estão esses talentos. Claro que precisam de proximidade. Em que medida é que as políticas de proximidade no sistema administrativo, tal qual o conhecemos hoje em Portugal, são possíveis para captar esses talentos de que fala? Note, em primeiro lugar, garantir emprego a uma parte desses que se evidenciam como mais preparados para assumir responsabilidades. Fixá-los. É muito importante fixar os médicos, fixar os engenheiros, fixar os agrónomos, fixar aqueles que podem ajudar a criar riqueza. Isso é muito importante. E depois, à medida que se vai subindo numa escala em que é preciso a tal coordenação em que eu tanto insisto, é preciso gente que tenha preparação, naturalmente que tenha capacidade política, porque a coordenação na sua essência, é uma atividade política, não há uma atividade tecnocrática, é uma atividade política. E que atividade considera que tem hoje nas mãos o Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, António Cunha? Ele tem uma atividade política nas mãos, ele tem a confiança dos políticos, mas o professor António Cunha tem uma atividade imensa, que ele tem naturalmente muita capacidade para exercer, porque, em primeiro lugar, porque tem uma solidíssima formação técnica e científica. Já deu mostras disso quando deu o impulso que deu à Universidade do Minho. E hoje tem uma vida complexa porque tem que atender a todas as componentes e ter o jeito de as conciliar e de as unir para que haja efetivamente um resultado positivo. Quando fala em complexidade, já inclui as alterações aos estatutos das comissões de coordenação e pergunto-lhe que visão é que tem sobre estas transformações políticas na organização. Essas transformações, a descentralização não é uma coisa para ser feita de subtão, é uma coisa para ir fazendo, é uma coisa que deve estar sempre presente e que todos os dias se deve dar um impulso. Porque é muito importante treinar as pessoas para quem se descentraliza. Não se pode dizer de um momento para o outro, você agora passa a desempenhar todas estas funções sem treinar. O treino, a prática, a familiaridade com os problemas, a junção de atores diversos, o ter de falar simultaneamente com autarcas e com técnicos, com professores e com médicos, com artistas e com gestores da ciência. Tudo isto reclama prática. Não se nasce com esses dotes todos, no exercício no máximo da perfeição, mas é preciso, isso vai-se aprendendo. O exercício destas coisas é um exercício de aprendizagem, é um processo de aprendizagem. E, portanto, ele irá, naturalmente, tendo capacidade, e foi escolhido pela sua capacidade, ele tem, naturalmente, o encargo de fazer essa coordenação, de conciliar as diversas componentes, de tal maneira que o resultado seja positivo. Percebe-se que talvez seja uma tarefa difícil, até porque o próprio professor António Cunha, ainda há dias, dizia que o Norte não gera a riqueza que devia e gerada é drenada pelo centralismo. Qual é que é a sua interpretação desta afirmação? O Norte tem muitas capacidades e muitas capacidades que precisavam de ser facilitadas. Precisavam de fazer qual é a capacidade fundamental? É a iniciativa. A iniciativa, a vontade de empreender, a vontade de fazer coisas e depois, naturalmente, formar aquilo que é suscetível de formação. A formação, o marketing, a gestão, muitas profissões de engenheiro, hoje há muitos tipos de engenheiros. Quando eu me formei havia 5 tipos de engenheiros diferentes, hoje há 20 e tal, 30, e nunca mais acaba. Todos os dias nasce, ou há tendência para aparecer, para surgir um novo tipo de engenheiro. Mas isso é para resolver problemas que depois precisam ser agregados para encontrar respostas que atendam a todos
a todas as necessidades, a todos os setores, a todas as cambiantes que um processo de desenvolvimento tem. Nesses processos de desenvolvimento, parece-lhe que o Norte tem sido prejudicado quando falamos nos milhões que vêm da União Europeia, nomeadamente nesta altura em que estamos apertados para gastar os fundos do PRR? Poderia ser muito mais facilitado com mais, em primeiro lugar, porque tem capacidade para assegurar esse investimento. Sabe em que é que quer investir. Isso está enunciado, há um processo de decantação de projetos que é muito avançado, sabemos muito bem em que é que poderemos investir e, por outro lado, sabemos concretizar, de maneira que aquilo que prometemos habitualmente fazemos. E isso é muito importante. Não deixar atrasar, especialmente não deixar atrasar por entraves administrativos, que são os mais arreliadores. O atrasar-se de uma decisão porque de repente se descobre uma falha qualquer jurídica que não devia estar lá ou que devia ter sido antecipada. Isso tudo tem tendência, quando se aproximam as decisões dos problemas, há uma capacidade nova, há uma responsabilidade nova, há um estímulo novo que não deixa atrasar as coisas. E por isso o Norte com mais autonomia, seguramente, aliás, a razão de ser das comissões, que começaram por não se chamar de coordenação e desenvolvimento, começaram por se chamar de planeamento. Elas foram instituídas fundamentalmente para o desenvolvimento, para assegurar que não havia entraves no processo quer de formação do plano, quer de implementação do plano, quer quando se desenha o plano e aquilo que nós queremos, quer quando se executa o plano, porque executar o plano é uma coisa complicada, reclama muita atenção, reclama montar uma estrutura de propósito para acompanhar. Eu se calhar vou exagerar, mas vou dizer para acompanhar ao dia. O acompanhamento é ao dia, todos os dias temos que saber como é que as coisas estão a ocorrer. Para evitar atrasos, os atrasos são muito arreliadores e quem alguma vez passou por atrasos, quando nos confrontamos com atrasos e perguntamos porquê, algumas vezes sabe-se a causa. Houve uma cheia, houve uma queda de granizo, enfim, isso são coisas que nós não conseguimos ultrapassar. Mas muitas vezes foi porque se deixou para a semana seguinte uma coisa que devia ter sido feita na anterior, e isso é intolerável. Como é que tem visto a forma como se organizam as comissões de coordenação, com estas mudanças que houve ao nível da descentralização de competências também para as autarquias, com o papel das CIM, que têm também aqui uma outra função? Que território é este e que caminho é que estamos a fazer para o reorganizar ou reajustar às necessidades do país? A França e a Espanha não fizeram nenhuma mudança nas suas comunas, no seu poder local, nos limites. O que dá, por exemplo, que na França há comunas sem habitantes, porque foram desertificadas de tal maneira que saíram, e em Espanha também, não se pense que em Espanha não há. Nós tivemos a sorte de ter umas personalidades ímpares, o Mozinho Silveira e Passos Manuel, que fizeram uma grande revolução e alteraram os limites dos municípios e reduziram para quase metade os municípios que havia então. Está fora de causa hoje fazermos uma revolução semelhante. Seria demasiado doloroso. A Suécia tentou fazê-lo nos anos 50 e houve uma autarquia local que fez greve de fome. Foi um caso sério. E não vale a pena insistir. Mas a escala das nossas autarquias locais muitas vezes é pequena para aquilo que é preciso fazer. De maneira que surgiu há muitos anos, eu devo dizer que estive um bocado na origem dessa agregação, surgiu a ideia de juntar. Nessa ocasião não lhe chamávamos CIMs, chamávamos agrupamentos de municípios.
E o agrupamento de município era aquele que era foi para efeitos de apoio técnico que foram constituídos e juntámos aqueles municípios que mais próximos estavam uns dos outros e que mais comunidade com interesses em comum? E com interesses em comum e com mais facilidade também de comunicação. E chegámos à conclusão que os vales dos rios são ótimos para fazer essa junção, porque os vales, ao contrário do que pode parecer, o rio não separa, o rio une, o rio junta. E as bacias são ótimos fatores, ótimos espaços para conseguir agregar problemas comuns e resolução comum. De maneira que o que é preciso ver, para responder à sua pergunta, o que é preciso é ver que problemas uma junção de 4, 5 municípios pode resolver. Seguramente com o abastecimento de água, seguramente que o esgoto, seguramente que pela proximidade todos os problemas de educação primária, educação básica e de saúde, pela proximidade de centros de saúde, e depois uma plétora de setores, desde os correios até, até entretenimentos culturais, que pela proximidade física e pela identidade chegam lá. Mas qual é que é a sua leitura sobre o trabalho que tem sido feito pelo Governo, nomeadamente estes últimos governos socialistas liderados por António Costa, neste caminho de mudança política? Podia ser mais afirmativo. Podia não estar à espera de tantas indecisões ou de tanta reação da parte dos otários. Podia dar mais algum incentivo para que esta agregação se fizesse, dando-lhes capacidade. Não estou a propor nada... Não está a falar de recursos financeiros? Não, no fundo, tudo vai bater aos recursos financeiros. Claro que os recursos financeiros são incentivos, mas antes dos recursos financeiros, convém, é interessante a pergunta que faz, porque convém, antes de dar os recursos financeiros, fazer a pergunta para quê? E, portanto, antes de saber gastar, porque ter recursos financeiros e não saber para quê é seguramente um desperdício, ou conduz seguramente ao desperdício. De maneira que, antes de haver recursos financeiros, tem que haver um plano. Para quê que vocês querem dinheiro? O que é que propõem? O que é que propõem para criar mais emprego? O que é que propõem para ter melhores condições de vida? O que é que propõem para dar melhor educação às vossas crianças ou aos vossos jovens? E, portanto, tem que saber para quê. E é aí, como não há um problema único, é aí que a tal coordenação em que eu insistia no princípio impõe que todos se sentem à volta da mesa e dizem: o nosso plano para afetar os dinheiros é este, precisamos disto, daquilo e daquele outro. E depois é preciso testar a consistência dessas diversas propostas, que têm que ser complementares e têm de chegar ao objetivo pretendido. Mas essas competências devem também trazer, para além do envelope financeiro, mais competências políticas, de decisão política? Basta a escolha. A escolha do que fazer é a primeira das componentes políticas desse plano. É dizer, nós queremos insistir, por exemplo, vamos imaginar, no abastecimento de água. Ou nós queremos insistir em mais estradas, porque as nossas ligações, e seria bom perguntar-lhes, ponham isso por ordem de precedência. A definição das prioridades é um exercício importante e chegar a um acordo quanto às prioridades a definir num plano de desenvolvimento é um exercício que consome tempo, porque é natural que uns tenham uma perspectiva e outros tenham outra, mas uma vez assenta a perspectiva, uma vez arranjada, isto é um exercício político, porque muitas vezes exige compensações. E essas compensações precisam de ser, digamos, vertidas num documento que, sim, esse sim, depois precisa ser alimentado com dinheiro.
E nós vamos falar de um processo que é muito mais abrangente. Talvez não tenhamos sequer muito bem a noção da dimensão que poderia ter em Portugal, o processo de regionalização, mas o senhor foi sempre um grande defensor de uma prioridade que se alterou, inclusive, para o atual governo de António Costa, que queria fazer um referendo e que, entretanto, desistiu dessa ideia no próximo ano por causa do PSD. Sendo que já escreveu num artigo, até com Miguel Cadilho, ou vários artigos que escreveu juntamente com ele, que haveria um atraso por medo de interesses instalados. É o que está a acontecer agora? Se me pergunta, eu tenho muita dificuldade em dizer porque é que as coisas se atrasaram tanto e tantas vezes. Algumas vezes foi por um julgamento político, dizer não é oportuno agora. Outras vezes foi eu não gosto de ceder poder. Ceder poder é uma coisa complicada, de maneira que ceder poder não se cede poder, mas é uma inevitabilidade. Ceder poder é uma inevitabilidade, porque o desenvolvimento dispersa o poder. As pessoas, quando a maioria da população portuguesa só sabia ler, escrever e contar, era fácil de enquadrar com diretivas autoritárias. Hoje já não é possível. As pessoas hoje já sabem muito bem o que querem, veem televisão, leem, têm comunicações de toda a ordem, formam a sua ideia, hoje não é possível imaginar que toda a gente segue obedientemente uma diretiva central. Cria instabilidade, cria descontentamento. É preciso que as pessoas saibam escolher aquilo que querem, tenham a medida do grau de sucesso que isso pode ter para as suas comunidades e ajudar a implementar essas propostas. E porquê é que, se Portugal tivesse regiões, poderia beneficiar mais disso? Ainda que não saibamos qual seria o modelo ideal, e poderemos até apontar alguns olhares à situação das atual NUTs e para os fins que têm e para que são usados. Vale a pena, eu insisto, vale a pena sempre olhar para o que os outros fazem. E a França foi, durante muitos anos, o modelo para que nós olhamos, e eu recomendo muito que se olhe para a França, porque a França tem muitas características que podem ser semelhantes com as nossas. A França, há 40 anos, era este exercício das regiões era um exercício muito complicado, também em França. Mas a França é mais pragmática, os franceses são mais pragmáticos do que nós, mas que foram resolvendo. Foram estudando e resolvendo sempre com estudo. Mas a França, que começou com 20 e tal regiões, que deram bom resultado, mas em determinada ocasião chegaram à conclusão que era preciso ter menos regiões porque queriam resolver problemas de maior âmbito. E a França hoje tem 13 regiões. Recentemente há 2 anos. Mas Portugal está como está e é ainda muito longe desse caminho. É por isso que eu digo... O professor acredita que ainda vamos ter regionalização em Portugal? Eu acredito. Nas próximas décadas, e já vou por esta questão de uma forma muito lata. Eu acredito, sabe porquê? Porque apesar de todas as contrariedades e apesar de haver muitos centralizadores e apesar de haver muita gente que vai para o governo e nessa ocasião tem receio de ceder poder, porque nós estamos a tratar a regionalização é um exercício de cedência de poder. E isso é comum ao PS e ao PS? É. O embaraço no princípio da década de 2000, os dois têm culpas. De maneira que... E agora é igual? E agora é igual. Não, ninguém faz força porque tem medo do que vem a seguir. Serem um bocadinho mais audaces não ficava mal. Ou seja, o país tem sido prejudicado pelos 2 principais partidos da governação. Mas eu vou terminar, eu vou concluir esta questão, e porque é que a faço? Para perceber se o facto de termos tantas dificuldades em fazer reformas em tantos setores estruturais, e poderemos dar vários exemplos, entre eles a justiça,
está a prejudicar Portugal nesse desenvolvimento? Eu sou essencialmente um reformista e, portanto, eu acho que nós precisamos de responder aos desafios que temos pela frente e, portanto, nessa ocasião temos que olhar para esses desafios, tentar racionalizá-los e tentar ver como é que se lhes pode responder. E a solução é sempre discuti-los, definir objetivos, definir soluções e depois, insisto outra vez, coordenar as diversas componentes. E porquê que não se chega aí? Porque as lideranças políticas enfraqueceram-se, há mais dificuldades em fazer esse tipo de acordos? Porque, olha, suponho que não, porque quando já tivemos lideranças políticas fortes que foram sempre muito hesitantes em matéria de regionalização. De maneira que acho que dentro dos dois partidos, estamos a falar dos dois maiores, porque os outros acompanharão uma decisão desse género, mas eles têm que se convencer de que sozinhos, pensando em coordenar tudo a partir do centro, só vão entravar a velocidade do processo. Vamos falar de velocidade e eu vou de velocidade, mas eu vou convidá-lo a falar de transportes e já lá vamos também à questão do transporte de alta velocidade, que tem, como sabemos, já alguns prazos determinados, mas há dúvidas e contestação em alguns territórios aqui bem perto, por exemplo, em Braga, em Estarreja, na Feira e até em Vila Nova de Gaia. Acredita que há, de facto, condições para fazer avançar início das obras para 2026 na ligação entre Porto e Aveiro, por exemplo? Eu tenho a impressão que o que nós precisamos é de uma grande ligação entre os dois núcleos mais populosos. Não nos adianta nada lamentar, como eu vejo todos os dias na televisão, que mais de 80% da população está no litoral. Está no litoral e está entre Braga e Setúbal. E, portanto, os grandes problemas de mobilidade que nós temos, de mobilidade rápida, de mobilidade a grande velocidade, são fundamentalmente entre esses dois pontos. Depois, há naturalmente uma outra mobilidade, que é a nossa mobilidade relativamente ao outro grande centro da Península Ibérica e o outro grande centro mais próximo é Madrid. Mas a ligação que nos falta, isso é muito importante, eu tive a ocasião de dizer isto várias vezes, não é entre Lisboa e Madrid, é entre a nossa grande área urbana, que é Braga, Setúbal e Madrid. E Vigo? Vigo, note, quando faz a pergunta em Vigo, eu sou um sobrevivente de coisas de há 70 e muitos anos, porque quando eu era muito jovem, nós a família ia a Vigo com muita facilidade. Vigo é muito importante, mas, enfim, não tem como... Nós temos que ver o centro gerador o que gera de movimentos. Vigo é muito importante simbolicamente para nós, será ótimo, porque até tem já lá um outro TGV e, portanto, garantimos uma outra ligação, mas convém não esperar que haja uma tão grande intensidade de movimentos entre Porto e Vigo como entre Porto e Lisboa. Ou seja, o norte do país tem mais a ganhar com a ligação à capital. É evidente. Isso é a nossa ligação entre os portugueses e os portugueses estão fixados entre um grande núcleo à volta de Braga, Guimarães, Famalicão e depois naturalmente o Barcelos também. Barcelos tem muita indústria, gera muito movimento. Nós o que temos de ser objetivos é quais são os grandes geradores de tráfego. E os grandes geradores de tráfego são esses dois polos, a área metropolitana do Porto e arredores, a área metropolitana de Lisboa e arredores. Estes é que têm que ser unidos com grande velocidade e de forma relativamente económica. Veja o que aconteceu à França. A França novamente fez uma rede de TGVs
que mudou por completo a maneira de se mover dentro de França. Mas a ligação, o grande núcleo mais próximo, é a área metropolitana de Madrid. E essa área metropolitana de Madrid que tem que se relacionar em pé de igualdade com todo o nosso cordão litoral. O nosso cordão litoral é que gera os grandes movimentos. Porquê Madrid? Porque as ligações aéreas com Madrid são facilmente comparáveis em tempo com uma ligação de TGV. E, portanto, a deslocação para o aeroporto, cada vez se tem que ir mais cedo, cada vez os aeroportos estão mais longe dos centros, cada vez as complexidades ligadas ao transporte aéreo fazem com que o transporte por caminho de ferro de grande velocidade, veja o que aconteceu com Bruxelas e Paris. Hoje praticamente não há voos entre Bruxelas e Paris, ou entre Amsterdão e Paris. Hoje toda a gente vem de caminho de ferro. E para uma estrutura aeroportuária como o Sá Carneiro, haveria vantagens ou desvantagens dessa ligação a Vigo de que falávamos? Sim, claro, mas isso já se vê. Há muita gente da Galiza que vem tomar uma ligação internacional ao Porto. Isso vê-se, mas internacional, não é para ir para Madrid, é para ir para o resto do mundo, é para ir para Bruxelas, por exemplo. A Galiza não tem grandes ligações internacionais. A Galiza, o aeroporto mais internacional da Galiza é o de Santiago de Compostela e a ligação internacional mais robusta de Santiago de Compostela é Bruxelas, por razões administrativas. Mas é que tem ligações com Madrid, é evidente. Hoje tem ligações também de caminho de ferro, mas de qualquer das formas, para o exterior, o aeroporto de Sá Carneiro, porque funciona bem, ouça-os falar e vê que eles são todos. Há muito galego a vir tomar o voo internacional ao aeroporto do Sá Carneiro. Aliás, o aeroporto que tem batido recordes de utilização por parte de passageiros, mas nós temos falado e muito de uma futura infraestrutura, o novo aeroporto de Lisboa, não se sabe ainda onde é que ele será construído, e eu pergunto-lhe, é o sentido certo de oportunidade para o país nesta infraestrutura e ela vai servir todo o país ou acredita que não é assim? Não, ela vai servir fundamentalmente a Lisboa, mas Lisboa é que é o grande núcleo, depois serve o país, com certeza, mas eu espero, eu tento evitar passar pelo aeroporto de Lisboa quando tenho que ir para qualquer lado da Europa ou de fora da Europa, porque eu não gostaria que o aeroporto de Sá Carneiro fosse um aeroporto subsidiário de Lisboa. Ele tem capacidade para ser, não o grande hub para a África, ou para a América do Sul, ou para o outro lado do Atlântico, e isso acredito que seja mais facilmente conseguido a partir de Lisboa, mas o aeroporto Sá Carneiro tem as mesmas virtualidades que tem o aeroporto de Barcelona, que tem ligações com todo lado. E justifica-se a opção política neste momento por causa da saturação que muitos dizem existir no Humberto Delgado? Mas o aeroporto de Lisboa está saturadíssimo. O aeroporto de Lisboa, as pessoas esquecem-se que o aeroporto de Lisboa já devia ter saído há muitos anos. E foram decisões continuamente adiadas por causas, algumas vezes, difíceis de explicar. O aeroporto de Lisboa tem e não pode estar no local. Felizmente, nunca aconteceu um acidente no aeroporto de Lisboa. Mas no dia, se por acaso tivermos o azar de cair um parafuso, toda a gente vai berrar e quer o aeroporto no dia seguinte. Seria bom tratar dele antes de que haja... porque a saturação... E tem alguma convicção sobre a localização que seria mais benéfica para servir o país, já que este é um investimento de todo o país? Tenho, mas como há uma comissão técnica a tratar disso, eu vou respeitar a comissão técnica. E ela é mais próxima do que, por exemplo, já defendeu num trabalho a própria Presidente da Comissão, Alcochete?
Não vou dizer nada. Não vou dizer nada. Quando eles disserem, eu posso criticar, mas até eles dizerem, tenho respeito pelo trabalho que eles estão a fazer. Vamos então aguardar. Eu queria também ouvi-lo sobre a situação da TAP. Há decisões políticas para tomar e provavelmente nos próximos tempos. Houve questões muito complexas ao nível da gestão e também ao nível da governação. E sabemos aquilo que foi acontecendo nos últimos tempos. O país vai ganhar ou perder com a privatização tal qual o governo de António Costa quer fazer? Eu acho que vai ganhar. Eu acho que vai ganhar com a privatização. Já experimentámos soluções. Eu acho que vai ganhar por causa da versatilidade de relações. De maneira que com uma equipa muito profissionalizada, depois há sempre os problemas laborais são contínuos e portanto, tem que se assegurar a paz laboral, a paz social dentro das empresas, senão, enfim, todas têm esse problema. Então, há greves em todas as companhias aéreas, mas isso é um problema que tem que ser naturalmente tratado cada setor por si e com bom senso. Mas agora eu estou convencido que a privatização dá outra elasticidade à gestão da TAP. E não vamos perder muito dinheiro? Não. Pelo contrário, vamos ganhar. Valente Oliveira, o país está também a gastar dinheiro, fundos, sobretudo, com a expansão quer do metro de Lisboa, mas interessa-nos mais falar, obviamente, do metro do Porto. Com a expansão vai custar mais dinheiro do que inicialmente previsto. Como é que olha para o desenvolvimento deste projeto, para as apostas que estão a ser feitas? Pronto, quem viu, eu nem quero imaginar no que seria o Porto sem o metro. O metro no Porto e em Lisboa resolveu problemas enormes e vai continuar a resolver. Eu há muitos anos que defendo que nós devemos fazer aquilo que faz Londres ou Paris, que é ter uma nova linha sempre em execução e uma outra em estudo. De tal maneira que não haja hiatos entre... Porque um hiato é sempre um adiamento, oportunidade também uma oportunidade que se está a perder. De maneira que temos que ter sempre uma linha em execução e outra que está perfeitamente preparada para entrar em obras logo que acaba a primeira. Para ter um fluxo, até um fluxo de investimento constante, não termos planos em acordeão, muito de uma vez e depois sem nada no período seguinte. E por isso nós vemos todos os dias o que é que acontece tanto no metro do Porto como no metro de Lisboa. Estão cheios sempre, quando se toma uma linha vemos como se tornou popular e como a população não tem hesitação em esposar a oferta que lhe está a ser feita. O que está a dizer é que não pode parar a expansão do metro do Porto. Não pode, nem no Porto nem em Lisboa. A rede, e acho que está a ter grandes hesitações, basta olhar para as outras cidades que também têm metro e que também estão sempre a investir em novas formas de melhoria, até na bilhética. Eu sou do tempo em que em Londres tinha que tirar um bilhete por cada viagem que se fazia e tinha que se dizer para onde é que se ia e tinha que se mostrar o bilhete à saída, tinha que se entregar o bilhete à saída. Era insustentável debaixo do ponto de vista de mão de obra, de maneira que tu arranjaram uma série de sistemas, cada qual mais complicado, até que chegaram a um sistema mais simples que é o atual, que é um cartão de crédito, daqueles de contacto, que nos permite fazer aquilo que é uma ambição justa, que é só pagar a viagem que fazemos. Não estamos a comprar um carnê que é mal utilizado ou não estamos a desperdiçar dinheiro em coisas supérfluas. Não, só pagamos, mas isso é a vantagem de termos a tecnologia ao nosso serviço. Estamos mesmo na reta final e eu queria recordar as palavras de Cavaco Silva numa intervenção pública que teve aqui há uns meses
e em que acusou o PS de estar à deriva e desnorteado e disse que era falso exatamente que não tínhamos alternativas de governação. Valente Oliveira, como é que tem olhado para a atual situação política desta governação de maioria e para o partido da oposição liderado por Luís Montenegro? Acho que tem sido muito acidentada. Há muito esta circunstância de haver, ao fim do ano, 13 membros do governo que saíram, ou 12 membros, ou já não sei se é mais de uma dúzia, que saíram, não é um bom sintoma. Por outro lado, houve-se queixas justificadas de que em alguns setores, não vou dizer quais, as coisas não estão a correr bem. E as pessoas sabem. De maneira que seria bom fazer um ajustamento, porque há setores que estão deficientes. Quando fala em ajustamento, está a falar de remodelação? Sim, é evidente. Não é só a remodelação quando está a dizer isso do ajustamento, só remodelação. Não é mudar a cara. Mudar as políticas. É mudar as políticas, claro. É mudar as caras e as políticas. E onde está mais deficitário este governo? Não sei se é onde está mais deficitário, mas está deficitário. E a oposição? A oposição está a tardar em afirmar-se credível aos olhos dos eleitores. E aos olhos do Presidente também não tem havido alternativa. Compreende a forma de atuar de Marcelo Rebelo de Sousa? Compreendo a forma de atuar de Marcelo Rebelo de Sousa, porque é um homem muito atento, está sempre em cima do acontecimento e portanto, imagino que ele não quer impor o seu governo, que não são essas as funções. Ele gostaria de ver um governo mais determinado e mais eficaz. Ana Abrunhosa, Ministra da Coesão Territorial, muitas vezes uma voz quase dissonante neste governo de António Costa. Como é que avalia a ação política desta Ministra? Não vou dizer. Mas é satisfatória, pelo menos, essa classificação? Não vou dizer nada, porque não gosto de fazer apreciações pessoais. Muito obrigada, Luís Valente Oliveira, por ter estado connosco no Porto Canal.